sejam todos bem-vindos. Fala para vocês Enriqueta Kudiquila e este é o Poderosamente Cast. Para si trazemos conversa agradável, testemunhos transformadores. E hoje estamos assim com um convidado para lá de especial que não precisamos de apresentações. Acredito eu que o nosso convidado acarreta consigo uma vasta experiência de vida e creio eu que vai ser um tempo muito agradável, um tempo de bênção. Vamos todos aprender e desfrutar do grande testemunho que ele traz para nós. E é uma honra, com grande prazer, que nós temos conosco o profeta Tony Calado. Graça e paz. Muita paz, muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter disponibilizado do seu precioso tempo para cá estar conosco. Que bênção. E espero que esteja à vontade, confortável. Sim, estou aqui para servir, vai ser uma bênção, eu creio. Pastor, profeta, perdão. Também sou pastor, gostaria... pode falar. Graças a Deus. Então, gostaríamos que, se possível for, claro, conduzisse-nos a uma oração antes de prosseguirmos com o programa. Oremos. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, o teu divino favor. Nós te pedimos que o Senhor possa trazer a iluminação do alto, o espírito de revelação e sabedoria, e que o Senhor possa falar conosco. E que esse tempo seja proveitoso e edificante para aqueles que vão assistir e que possam ser abençoados, impactados com o poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Profeta Tony Calado, como começou, nós gostaríamos de saber, fundador da Igreja Verbo Vivo em Angola, já me esquecia desse detalhe. Certo. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Como tudo começou, como chegou até a fundação da igreja, já era pastor em uma outra denominação, como tudo começou? Certo, eu na verdade nunca quis abrir nenhuma igreja. Certo. Mas eu sentia um chamado da parte de Deus desde a minha conversão. Eu me converti tinha 14 anos de idade, em 1996, bem jovem, né? E Deus colocou uma chama dentro do meu coração e eu sentia que o meu relacionamento com Deus não era para ser algo imparcial ou sem responsabilidade. Eu sentia que tinha que deixar muita coisa para viver o que Deus queria da minha vida. Então, eu até adiava um pouquinho o meu relacionamento com Deus. Eu dizia assim, Senhor, me chamaste tão novo, eu sou um menino e ainda não experimentei as coisas do mundo, ainda não pequei muito. Então, isso fazia eu adiar um pouquinho. Certo. E, no entanto, eu senti essa chama da parte de Deus. Depois, eu nasci em Benguela, eu sou benguelense. E depois mudei-me para Luanda, fiquei alguns anos até em 98, final de 98. Depois eu fui para Portugal, né? Mas quando eu estava aqui em Luanda, né, eu comecei a crescer mais no meu relacionamento com Deus. E Deus colocou pessoas que me inspiraram, pessoas que me ajudaram nessa caminhada. E eu tive uma visão. Eu comecei a aumentar o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus, a buscar mais a Deus, orar, jejuar. E tive uma visão com Jesus. E nessa visão com Jesus eu estava no meio, havia uma multidão à nossa volta, era em forma de um círculo, e eu estava com Jesus de mãos dadas. Ele estava à minha esquerda e eu estava à direita dele. E de mãos dadas nós pregávamos sincronizados, ou seja, a nossa voz saía ao mesmo tempo. O que ele falava era o que eu falava, e nós pregávamos para a multidão que estava à nossa volta. Por trás de nós tinha um anjo com um livro aberto, e esse anjo prestava bastante atenção às pessoas que ouviam a mensagem e olhava fixamente para os olhos delas. E aqueles que estivessem muito atentos, ele escrevia o nome deles naquele livro. E depois, eu não entendi muito bem, mas depois o Senhor falou comigo e disse assim, que eu estou a te chamar para pregar o Evangelho. E
algo que me marcou muito é que Deus disse assim para mim, que para que eles creiam que eu te enviei, eu vou operar sinais no meio deles. Uau. Isso foi em 98, creio eu. Depois, eu tinha uma bolsa para ir para os Estados Unidos e tudo deu errado. Na visão, nos meus sonhos, eu não me via nos Estados Unidos, eu me via em Portugal. Por meio do sonho, eu vi onde eu haveria de estudar, o horário que eu haveria de estudar, as lutas que eu haveria de passar, as pessoas que iam passar pela minha vida, até milagres que iam acontecer, que eu nunca tinha visto milagres. Mas eu vi aquilo no sonho, eu via em Portugal. Depois a bolsa não deu certo e eu fui para Portugal, né? E estando em Portugal, eu vi a escola que eu sonhei, onde eu estava. Eu até no sonho eu via subir uma montanha e chegava lá em cima e havia um cemitério do lado direito. E no sonho eu sentia batalhas espirituais lá. E foi na escola onde eu fui estudar. Espírito Santo mostrando tudo bem o antes futuro, do tempo. bem antes de acontecer. E quando eu passasse naquela montanha que ia subir na escola, eu estudei na Moita, uma região lá de Portugal. E quando eu subisse aquele lugar, encontrava feitiçarias ao lado do cemitério lá. E eu sentia mesmo aquela coisa que eu senti no sonho. Bom, estudei ali e também sonhei com algumas provações que eu haveria de passar. E aconteceu exatamente conforme eu sonhei. Sonhei que Deus ia me usar em milagres e aconteceu mesmo isso lá, na escola onde eu estava. Então, essa experiência com Deus, ela foi desenvolvendo uma responsabilidade dentro de mim para o chamado que Deus tem para a minha vida. Mas eu nunca tive intenção de abrir nenhuma igreja. Eu nem queria. Então, eu estou a falar isso porque isso faz parte do Ministério Verbo Vivo, como é que começou. Tem tudo a ver com aquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu passei alguns anos em Portugal. Em 2003 eu tive uma outra visão. Nessa visão que impactou a minha vida e que clarificou o chamado de Deus para mim. Fui transportado, eram por volta das 2 e tal, quase 3 horas da manhã. Eu fui transportado, aquilo não parecia um sonho, parecia que eu estava a viver aquilo. Então eu fui transportado para o dia da criação. E eu me encontrava num lugar todo escuro. Era escuro por todo. Eu olhava para a esquerda, para a direita, em cima. Tudo era escuridão. Não havia luz. E havia apenas o que eu conseguia discernir e ver. Havia águas. E eu estava por cima do muro que fazia divisão entre essas duas águas. Tinha uma água na frente do muro e tinha outra água por trás. E eu estava por cima desse muro em pé. E eu tinha muito medo, porque havia muita escuridão, né? Então eu dizia assim, de repente eu comecei a dizer, em nome de Jesus, apareça a porção seca. Eu assustei, eu disse assim, por que eu estou falando disso aqui? Eu me lembrei de Gênesis, no seu capítulo 1, onde Deus disse assim, que apareça a porção seca. Eu comecei a pensar, por que eu estou a falar isso? Mas eu dizia aquilo com muita fé, intensidade, mas eu tinha muito medo. E eu repetia aquelas palavras e o medo que estava em mim ia desaparecendo aos poucos, até que chegou um nível que o medo saiu e eu saltei para as águas. Eu sabia, no espírito eu sabia, que aquelas águas que estavam na frente cobriam a face da terra e as que estavam atrás cobriam a face do abismo. Ninguém me disse nada, mas eu sabia. Então, lembro-me que havia algumas criaturas mais escuras do que a escuridão, naquelas águas de trás do abismo, e que parecia que elas tinham uma força magnética que tentava me sugar para ali. Por isso o meu medo aumentava por causa disso. Mas eu salto, depois de várias vezes eu ter dito, apareça a porção seca, saltei sem as águas desaparecerem. Okay. E quando eu salto, as águas desaparecem no mesmo momento. E como descobre o ministério profético? Será que foi por meio de uma visão também? Estou a falar mesmo sobre isso. É assim que eu descobri. Exato. Então, eu salto, as águas desaparecem e aparece a porção seca, ou seja, a terra, a relva, as árvores, mas não havia nenhum ser vivo.
nenhum ser vivo. E eu procurava assim, assustado, olhava para a esquerda, para a direita. Fiquei por alguns segundos assim, quase que estava hipnotizado, né? Então, de repente alguém me toca no ombro do lado direito. E eu demorei alguns segundos, porque não tinha ninguém. Como é que alguém está a me tocar aqui neste lugar? Mas quando eu viro, não tinha ninguém. Mas sentia ser tocado. Mas alguém me tocou. E eu olho a uns 20 metros, entre 20 e 50 metros, tinha um trono bem alto. Um trono, uma cadeira bem grande. E alguém estava sentado nesse trono. E esse ser que estava sentado no trono, ele era transparente como a água. Quando eu olhei para ele, com os meus olhos, eu fiquei alguns segundos, eu acho que não foi mais do que um segundo que eu olhei para ele, porque eu não consegui fitar, ou seja, fixar os meus olhos nele. Eu caí por terra como morto, de barriga para baixo. E caí totalmente paralisado, mas consciente, estava consciente. E olhei no chão, tinha uma moeda no chão. Essa moeda tinha o rosto de Jesus. E estava escrito lá, estava gravado naquela moeda, umas letras, levanta-te. E essas letras acendiam e apagavam. Tipo essas publicidades das letras que acendem e apagam, né? Certo. E aquilo 3 vezes acendeu e apagou. E estava escrito, levanta-te, levanta-te, levanta-te. E para concluir a resposta da tua pergunta, né? Eu não entendi nada dessa visão. Para mim pareceu, mas assustei-me, porque eu vi o relógio, eram 3 horas e qualquer coisa. Eu assustei porque eu tinha consciência que eu tinha visto Deus. E eu pensei que eu fosse morrer. Então fiquei muito assustado. Eu olhava para ver se Deus estava ali do lado. Eu tive a consciência que aquilo não foi sonho. Foi uma visão. Isso é bem real. Era real. Foi um acontecimento no espírito. Então, depois de alguns anos, em 2007, eu já estava de volta em Angola. E eu estava a orar com a minha Bíblia. Eu lia Ezequiel, Jeremias, Isaías, lia os profetas, lia o livro de João, os apóstolos. E eu fazia umas orações assim para Deus. Eu dizia, Deus, eu posso não ser um profeta. Eu nunca acreditei que eu era um profeta. Eu posso não ser um profeta, mas eu acredito no que a tua palavra diz. E a tua palavra diz aqui no livro de João, capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Eu sou ovelha de Jesus. E quando eu falei isso para Deus, Deus disse assim, você tem certeza que não é profeta? Eu ouvi a voz de Deus quase que audivelmente no meu espírito, dizendo assim, tem certeza que você não é profeta? Eu assustei. Sim, Senhor. Ele disse, tu és profeta. E tu és profeta da fé. Ele me falou especificamente assim, disse, tu és profeta da fé. Eu disse, o que é isso, profeta da fé? Eu nunca li isso em lado nenhum, Senhor. Eu sempre gostei muito de ler. Eu li muitos livros. Já vi sobre muitos chamados, muitas histórias de homens de Deus, mas nunca tinha ouvido falar sobre o profeta da fé. E Deus disse, eu disse, espera aí, Senhor. Se eu sou profeta, como é que eu nunca te vi? Eu estou a ler aqui, Ezequiel te viu, Isaías te viu, Jeremias te viu, Moisés te viu. Todos esses profetas tiveram uma experiência e viram o Senhor. Eu nunca te vi. E Deus disse assim, tem certeza que nunca me viste? Eu já apareci para ti em 2003. Aí ele me trouxe a visão de volta que eu tive a experiência lá em Portugal, né? E ele disse assim, eu te chamei como profeta da fé. Todos esses dons que eu sempre fui muito apaixonado pelo mover de Deus, pelos dons de Deus, por aquilo que Deus faz. Quando eu lia Jesus andar por cima das águas, quando eu lia Jesus a ressuscitar os mortos, quando eu lia na Bíblia que Jesus dizer assim, que aquele que crer em mim vai fazer as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Isso queimava dentro de mim. Eu sempre fui muito apaixonado pelos dons do Espírito de Deus. Então, o Senhor me disse assim, essa paixão que você tem, fui eu que coloquei em você. E tudo isso que você almeja, eu já te dei. Eu te criei assim. Só que eu desliguei o interruptor. Como se fosse as luzes, né? Temos luzes aqui. E eu posso ter corrente, né? Eletricidade. Mas se eu desligar o interruptor,
não vai haver iluminação. Sim. Então Deus disse assim, eu desliguei o interruptor para você aprender como ativar, através do meu espírito, da minha palavra, para ensinar ao meu corpo. Certo. Então foi assim que Deus disse que eu sou um profeta. Glória a Deus. Mas não respondi tudo, né? Peço desculpa, é muito... E para concluir essa resposta, como o Ministério Verbo Vivo começa, ainda em Portugal, antes de vir para Angola, Deus me deu uma visão de uma igreja. Até na visão parecia a igreja do Templo de Ezequiel. E o Senhor me falou também no meu espírito, disse assim, você vai construir em Angola e no mundo, né, uma obra que ninguém mais fez. Eu vou te usar para você fazer algo inédito. E Deus falou isso comigo, aquilo ficou guardado no meu coração, né? Mas eu não sabia que era abrir uma igreja, nem tinha nem ideia. Mas pronto, pode perguntar. Deus faz assim. Deus faz assim. Pronto, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos de ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Acredito eu que nós enfrentamos ou podemos enfrentar essas aflições até no efetuar do nosso chamado, porque quando nós atentamos para o chamado do Senhor e decidimos então viver a sua vontade, obstáculos levantam-se para que a gente possa desistir e não avance no propósito do Senhor para a nossa vida. Eu gostaria de saber, durante o percurso, acredito, uma estrada longa já, gostaria de saber quais são as dificuldades que já enfrentou e como superou as mesmas. Bom, isso também me faz lembrar algum tempo atrás. Quando Deus tem algo na tua vida, Ele te prepara toda a vida. Quando Deus quer fazer algo, Ele prepara-te durante toda a tua vida. Você vê vislumbres, flashes daquilo que você vai viver no futuro. Tá? Por exemplo, vou contar uma experiência para você que eu tive. Eu tinha 9 anos de idade ou 8 anos de idade e eu não conhecia Jesus. Eu era católico, meus avós, meus pais, todos. Fiz a comunhão, sabia que Deus existia, pronto. Mas eu tive uma experiência. Morava no Lubito, num prédio. E a minha mãe contratou uma empregada que veio lá a primeira vez. Quando ela chega, entra pela primeira vez na porta, eu olho para ela e digo, você está grávida. Você tem 4 meses, eu não me lembro bem, 4 meses, 2 semanas e 3 dias. E é um menino que está aí dentro da tua barriga. Eu falei isso. Eu também fiquei assustado com aquilo que eu falei. Mas eu fiquei admirado com aquilo. A senhora quase que fugia, porque ela ficou assustada. E era verdade, né? Então, foi só uma experiência daquilo que Deus queria fazer na minha vida. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai te dar fotografias. Amém. Durante toda a tua vida. Antes mesmo de você nascer, Deus disse assim acerca de Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e eu te dei como profeta às nações. Amém. Então a gente nasce já com algo da parte de Deus. Antes até mesmo de conhecer Jesus, você já tem um propósito. Bom, voltando para a pergunta que você... Me faça lembrar, por favor, me perdi aqui nos pensamentos. Qual foi a última pergunta? Perguntava eu quais eram as dificuldades. Certo. Obrigado. Bom, eu disse que ao longo da vida você vai ver flashes, fotografias daquilo que você vai viver no futuro. E quando eu estava em Portugal, eu estava a ver muita tribulação, muita luta no ministério. Eu estava dentro do ministério, era incompreendido e até perseguido. Há coisas que eu até nem gosto de falar, tá? Eu passei por muita coisa, humilhação, rejeição, lutas incríveis. Eu me lembro que eu estava aí para a escola, começou a chover, em Portugal, eu estava a estudar à noite, começou a chover, e eu estava com alguém e eu disse assim, escreve isso que nós estamos a passar, porque isso aqui é preparação para o ministério que Deus tem no futuro. Eu já falava aquilo pelo Espírito de Cristo. Então passava muitas lutas. Ainda não tinha ministério, mas já passava a rejeição. Eu nasci morto. Quando eu nasci morto. Eu nasci todo cinzento, sem chorar, sem respirar.
Os médicos ficaram assustados, fizeram tudo, bateram, colocaram na água quente, beliscaram, fizeram tudo e eu não vinha. Até que, depois de um tempo, eu voltei. Comecei a chorar. Não só isso, já o diabo tentou me matar no ventre da minha mãe. Depois, quando eu nasci também, várias vezes ele tentou me matar e não conseguiu. Então, o diabo é assim, até hoje ele tenta me matar. As dificuldades propriamente ditas no ministério, eu comecei o ministério com 2 pessoas. Eu tinha, por exemplo, eu estava no Brasil nessa altura e eu era, primeiro, antes disso, eu era itinerante. Eu viajava, pregava em Portugal, pregava no Brasil, pregava por aí fora. E uma vez preguei no Brasil na igreja de um pastor e o pastor viu que Deus fazia, câncer começou a sair, assim, coisas extraordinárias. O pastor disse assim, fez um convite para mim, disse assim, fica aqui conosco, que nós não temos isso que você tem, nós precisamos disso. Então, eu disse, tá bom, vou orar por isso. Eu voltei para Angola e eu fiquei 3 meses, 4 meses, 5 meses a orar. Deus me confirmou que era para eu ir. Então, eu fui. E eu servia lá, o pastor me reconheceu como pastor. Eu não era pastor, tá? Mas o pastor lá me reconheceu como pastor, né? Eu fazia o trabalho pastoral. Mesmo já no ministério lá se sentia muita luta, muita oposição. Só para você ter ideia. Quando eu fui para lá, me colocaram numa favela, onde havia tiros e balas que passavam na janela, onde colocaram numa montanha. E na parede da casa saía, parecia que aquela parede tinha alguma fonte de água. Saía água das paredes. O edredom, né, o cobertor, tudo molhado. Mesmo sem chuva? Sem chuva, a umidade. Ah, ok. A umidade que gerava água. Eu disse assim, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu não tinha necessidade de ficar lá. Eu trabalhava com meu pai, na empresa do meu pai, tinha uma vida média, normal, não precisava daquilo. Eu queria ir embora, mas o Espírito Santo disse assim, não vai. Fica aqui. Eu estou a tratar você. Deus disse assim, eu estou a trabalhar em ti e vou trabalhar através de ti. Então eu suportei aquilo até que Deus mandou alguém que me ajudou, me recebeu, me tirou de lá, me pôs na casa dele, me ajudou. Só uma parte de tribulação, né? E muitos dos pastores que estavam lá sentiam ciúmes de mim, falavam mal de mim, se opunham a mim porque as pessoas queriam falar comigo, porque viam o que Deus fazia. Então as ovelhas não queriam falar com eles, queriam falar comigo. E isso começou também mais uma perseguição. Até o tempo, né? Depois eu me casei, sou casado com uma brasileira, tenho 3 filhos, graças a Deus. Tenho a Isabelle, a mais velha, a Sara e o Benjamin. E depois me casei, né? Aluguei o meu próprio apartamento, comprei o meu carro lá, um carro importado. Para eles era, os brasileiros era top. Eu gosto de boas coisas, tá? Filhos de Deus têm de usufruir do melhor que há na terra. Sim, antes de ser pastor, eu já gostava de boas coisas, já tinha boas coisas. Então, comprei o meu carro, aluguei o meu apartamento, minha casa ali. Tinha meu salário mensal, não precisava de nada. Estava bem, casado. Depois chegou um tempo que Deus me disse assim, agora volta. Larga tudo e volta. Eu disse, ok. Tá bom, mas vou voltar aonde? O Senhor disse assim, agora vai, porque você vai abrir o ministério. Não tinha casa, não tinha onde morar, não tinha nada. Quer dizer, eu podia morar com meu pai, né? Mas isso não é o que eu queria de mim. Para trabalhar com meu pai, estar ali. Mas pronto, voltei. Trouxe a brasileira filha alheia, né? Dormimos na casa do meu irmão mais novo, que me acolheu. Na altura ele morava ali num gueto aí, num beco do Prenda.
Havia as chuvas, aquilo tudo cheio de lama. E eu disse, meu Deus, filha alheia, estou a trazer aqui. Não tínhamos nem cama para dormir. Dormíamos até lá. Ele cedeu a cama dele para nós dormirmos. Tá? Então passamos algumas dificuldades. Comecei o ministério, não tinha salário. Nunca comecei o ministério por causa de dinheiro. Por causa de alguma coisa, alguma aspiração na vida. Na verdade, o ministério era um grande desafio. Até diziam, né, que ser pastor é miséria. Então, nunca comecei o ministério por causa de salário, nem tinha salário, não tinha casa para ficar, mas comecei porque Deus me chamou. E Ele disse, larga tudo e faz. Comecei com 2 pessoas, mais algumas pessoas que Deus enviou, foi acontecer. Mas é assim, Deus deu uma graça assim, especial, né? Que primeiro mês, segundo mês, nós depois alugamos um espaço, começamos a fazer grupos familiares, né, na casa das pessoas. Enchia tanto que as pessoas não queriam deixar o local, né? Alugamos uma casa, fizemos o culto, tinha 20, 30 pessoas. 1 mês, 2 meses, tivemos que partir a sala por causa do número de pessoas. Partimos o quarto, depois tivemos que partir o outro quarto. Partir novamente o outro quarto por causa do número das pessoas. Depois partimos a cozinha, as casas de banhos. Bom, só ficaram as 4 paredes da casa. Era uma vivenda ali como é que chama aquela área? Quem vai para a ilha, né? A passar pelo Hotel Bahia, vai para cima. Como é que chama aquela área? Que demoliram, o governo demoliu. A Chicala, assim. Eu só tenho memória através da revelação. Minha memória é um pouquinho fraca. Sim. Então, nós abrimos lá, alargamos, ficamos as 4 paredes. Depois tivemos que partir também a última parede para abrir para o quintal. Já não tinha mais espaço para pôr pessoas. É o que Deus fazia. E a obra de Deus começou a crescer. Depois tivemos que sair de lá. Fomos para o Patriota, um lugar maior. Também já não tinha espaço. Depois tivemos que sair de lá. As pessoas ficavam na rua. De um lado da igreja, do outro lado da igreja, tivemos que colocar overflow, né? Para as pessoas sentarem, também não tinha espaço, então tivemos que mudamos para o Talatona agora, né? E sempre com muita luta, traições, oposições, invejas, perseguições, acusações. Eu penso que eu sou o pastor mais perseguido de Angola. Mas Deus me ensinou sempre uma coisa, né? Deus me ensinou algo. Hebreus diz assim que, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, sofrimento, tribulação, oposição faz parte do ministério do crescimento e maturidade espiritual. Sim. E o Senhor me ensinou a não responder, porque Ele é que defende aqueles que Ele escolhe. Porque só quem chama é que tem autoridade para julgar os chamados. Então, para que eu vou me preocupar com pessoas que não estavam lá quando Deus me chamou? Então, só quem pode me julgar é quem me chama. E eu fico assim muito admirado com pessoas que, como Jesus. Quem acusou Jesus? Aqueles que eram supostos lhe abraçar e lhe receber. Os religiosos, os pastores, os sacerdotes. Foram esses que se levantaram e queriam matar Jesus. Por quê? Jesus falava de Deus. Eles queriam por causa da exposição que Jesus trazia para o ministério deles. Porque às vezes, para justificar o nosso fracasso, nós acusamos o sucesso dos outros. Você já reparou que as pessoas dizem assim, que essa aí foi buscar feitiço, só por causa do Range Rover que ele está andando com ele? Às vezes a gente quer justificar o nosso fracasso acusando o sucesso dos outros. Certo. Isso não é saudável, não é de Deus. Então, muita oposição, muita tribulação, muita luta, muita acusação, mas eu sempre aprendi. Deus me disse assim, uma vez eu estava em Portugal, passar muitas lutas, muita oposição, me rejeitaram nas igrejas. Meu pastor, que devia me ajudar, fez uma reunião, disse assim que eu queria lhe dar golpe,
que eu queria tirar a igreja dele, porque eu fazia vigílias dentro da minha casa com alguns irmãos, jejum, e eu não tinha permissão para pregar dentro da igreja, então eu fazia na rua, as pessoas, e acontecia. Eu acredito que tudo que o pastor viveu durante aquele período foi essencial para construir o homem Deus que é hoje, Exatamente. com o ministério que tem hoje. Qual é a leitura que faz da igreja, do evangelho, nos dias de hoje? Me refiro à igreja como o corpo de Cristo. Certo, só para concluir, né? De facto, tu falaste algo muito forte. Não teria estrutura para aguentar a construção que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Jamais. Se não tivesse passado por aquelas lutas. Quando Deus quer nos usar, Ele permite que a gente passe por algumas coisas para nos estruturar, para nos fortalecer, por causa do tamanho da construção que Ele vai fazer em nós. Sim. Então, Ele permite algumas lutas para nos... Eu sei, quando Deus quer me promover, chega uma luta terrível. Para mim já é sinal de que algo no futuro bom vai acontecer em breve. E o diabo pode levantar até pessoas que estão ao meu lado. Você sabe que o diabo, quando quer te atingir, ele não vai levantar pessoas distantes. Sim. Mas são aquelas pessoas que você ama, que estão ao teu lado, que você confia. São essas que vão te apunhalar pelas costas. É só lembrarmos a história de José. Exatamente. Meu nome é José. Uau! Sim. Meu nome, estás a profetizar aqui. Está vendo? Então, a minha história é a história de José. Sempre me vi como José. Mas algo que eu aprendo com José, depois de passar tudo, se fôssemos nós teríamos nos vingado. E ele teve a oportunidade. Depois de ser vendido como escravo, invejado, caluniado, perseguido, depois de tudo, injustiçado, parar na cadeia por causa da justiça dele. Os irmãos que foram a causa da dor e sofrimento dele estavam diante dele. E ele, como lá o segundo do Egito, com poder para matar. Mas não fez. Ele diz assim: vocês bem tentaram o mal, mas não foram vocês, foi Deus. E para que eu estivesse aqui para poder vos salvar. Às vezes as pessoas que estão a te perseguir são as pessoas que Deus te enviou para você salvar. Amém. Então tu falaste a última pergunta, que eu te cortei para concluir o meu coisa. Faça novamente, por favor. Gostaria eu de saber, ou nós, acredito as pessoas também que nos estão a ver, qual é a leitura que o pastor faz sobre a igreja, o evangelho nos dias de hoje? Perfeito. Eu acredito que Cristo é o Senhor da igreja. Amém. E acredito piamente que muitos de nós estamos a lutar a luta errada. Estamos a lutar uns contra os outros. Estamos a nos opor uns contra os outros. Só que a Bíblia fala em Coríntios que nós somos um corpo. Sim. E o corpo tem vários membros. E esses membros é que formam um corpo completo e sustentam e trazem a perfeição para o funcionamento do corpo. E eu vejo muita luta no corpo de Cristo. As pessoas estão a mover-se, até a gente que abre ministério porque outros abriram. Perdão, tem pessoas que querem abrir ministério com intenção porque o outro sucedeu. Eu também vou abrir ministério. E não sabem, as lutas estão por detrás. Eu às vezes digo assim que se você vestisse a minha camisa por uma semana, você morreria. Porque aquilo que nós sustentamos é só por causa da graça. Quando Deus chama, Ele capacita para você Amém. aguentar o peso daquilo. Se você não foi chamado, eu até costumo dizer que se você calça 40, não insiste em usar o número 36. Só porque é bonito, tem pedras preciosas, tem boa aparência. Você pode até forçar. Faz tudo, aperta, pode até entrar, mas não vais aguentar. Já foi a algum casamento, alguma festa com o sapato apertado? É extremamente desconfortável. Você não vai conseguir viver com esse sapato, conviver com ele. A tua perna vai encher, vai inflamar, e se você insistir pode até ferir. Sim. É o que acontece no chamado ministério. Então tem pessoas deslocadas, não foram chamados, por isso, desistir é só para quem não foi chamado. Amém. E
a igreja, no geral, em Angola, eu creio que todos são necessários. Eu não sou sem você, nem você é sem mim. Amém. A Bíblia fala sobre o ministério, né? Lá em Efésios, capítulo 4, fala assim, que Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Então há cinco chamados do ministério e nenhum é igual ao outro. Sim. E cada um tem a sua função e a sua utilidade. Cada um é necessário. Mas nós somos mais fortes se nos unirmos. Profeta não é pastor, pastor não é profeta. A não ser que tenha duas capacidades divinas, como no meu caso, eu sou profeta, mas também tenho o dom de pastor. Assim como o apóstolo Paulo, né? Antes de ser chamado apóstolo, ele primeiro lá em Atos dos Apóstolos, ele foi na igreja de Antioquia, ele foi chamado de mestre e profeta. Então ele tinha oficialmente ele tinha 3 dons do ministério, que era mestre, profeta, depois foi promovido a apóstolo, né? Então podemos operar em vários ministérios. Sim. Mas normalmente, no geral, um profeta não é igual a um pastor não é igual a um profeta, mas o profeta precisa de pastor e o pastor precisa do profeta. O problema é que às vezes, por eu não ser profeta, eu quero falar mal de profetas, para justificar aquilo que eu não sou. Ou por eu não ser pastor, vou falar mal de um pastor. Eu não posso fazer isso, porque o pastor é a minha força e eu sou a força do pastor. Certo. Falar mal de um colega de ministério é mostrar sua fraqueza, porque você fala mal de ti mesmo. Mesmo que alguém errou, mesmo que alguém falhou, se você vai falar mal do teu colega no ministério, você está falando mal de ti. Então, por isso eu tenho essa convicção. A igreja é necessária. Eu honro sempre todos os ministérios, ainda que não são o meu ministério. Eu honro sempre todos os ministérios. Até os que me perseguem, eu falo bem deles, eu abençoo eles. Então eu vejo que Jesus está no centro de tudo. Em Amém. Todos os ministérios, Jesus tem um remanescente, tem pessoas responsáveis, dedicadas, empenhadas com a causa de Cristo. Amém. E nós precisamos de um grande reavivamento. Ainda estamos um pouquinho frios. Quando nós dermos as mãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém. Só aí é que vai descer a verdadeira unção. Acho que respondi, não? Perfeito. Okay, obrigado. Hoje, com o entendimento que tem e acredito com a maturidade espiritual, o que diria assim, bem lá no início do ministério? O que é que eu diria para mim? Sim, tendo o conhecimento e a maturidade espiritual, que tem hoje. Se Deus me mostrasse o que eu havia de passar, eu não avançava. É verdade. Há coisas... Eu não troco as experiências que eu tive com Deus, as lutas que me formaram, me forjaram o homem que eu sou. Mas não gostaria, não desejaria para ninguém. Mas os conselhos que eu ia dar para mim, quem me dera ter alguém como eu para me instruir quando eu comecei? Quem me dera. Mas naquele momento era simplesmente movido pelas visões que tinha. Sim. Perdão, mas Deus colocou algumas pessoas no meu caminho. Eu aprendo com todo mundo. Amém. Estou a aprender contigo até agora. Glória a Deus. Então eu aprendo com todo mundo, de longe, de perto. Eu sou assim, eu gosto de tirar as coisas boas que as pessoas têm e trazer para mim. Amém. Por isso o meu ministério é profeta da fé. Deus disse assim, tudo o que você crê, você vai ter. Amém. Então se eu ver alguma coisa boa de Deus em você, eu vou pegar. Glória a Deus. E devemos todos ser assim. Sim. Aprender uns com os outros. Exato. Então, eu gostaria de ter, porque há coisas que eu levei anos para aprender, que se eu tivesse um mentor para me preparar, para me aconselhar, eu teria levado meses ou talvez pouco menos do que isso. Então, eu gostaria de ter tido alguém. Mas eu diria assim para Deus, né? Porque caráteres fortes se formam no teste do tempo. Eu teria dito para mim, aguenta no processo que você vai ser aperfeiçoado. Amém. Era importante eu passar por isso. Amém. Pastor, nós estamos já na reta final.
Felizmente, porque de facto foi um momento muito bom, foi um Desculpa, tempo... eu falo demais. Foi bom, colhemos pérolas desta vasta história que carreta consigo. Foi muito bom mesmo, foi uma honra ter-te cá conosco e eu acredito que é a primeira de muitas outras, porque vamos voltar a chamar para partilhar muito mais. Creio que ainda há muita coisa boa para partilhar conosco. Com certeza. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que o pastor deixasse um conselho para os jovens. Há uma história na Bíblia que faz-me refletir muito, que é do Jonas. Às vezes nós ouvimos do Senhor, mas não atentamos para o cumprimento do chamado dele em nossas vidas e simplesmente fugimos e deixamos o tempo passar. Então, eu gostaria que o pastor deixasse um conselho, principalmente para os jovens, Sim. que até ouvem a voz do Senhor, mas infelizmente não avançam para aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Fogem, né? Jonas tinha um problema. Ele tinha problemas. O coração dele não estava alinhado com Deus. Ele era um profeta chamado por Deus, mas o coração dele não estava alinhado com Deus. Deus, e isso é uma lição que eu aprendo muito forte com Jonas, é que Deus te chama independentemente de quem é você. Amém. Dos teus erros, das tuas fraquezas, Deus vai te chamar. Agora vai depender da tua obediência, porque no processo Deus vai te transformar. Amém. Mas quando você é chamado, porque Jonas, ele queria que Deus destruísse Nínive, destruísse tudo. Primeiro não queria obedecer. Depois não queria ter misericórdia. Teve misericórdia de uma planta que nasceu de um dia para o outro e não teve misericórdia das crianças. Então ele tinha um problema do coração. E existe muitos de nós que somos chamados até por Deus, ouvimos a voz de Deus, mas temos problemas que nós temos que deixar Deus tratar. Amém. E os problemas de natureza, ou seja, de caráter, de perfil, de alinhamento com o propósito de Deus. Porque às vezes nós queremos começar ministério por vários propósitos que não é Deus. Amém. Nós queremos, por exemplo, tem gente que se move com salário, né? Fracassou na vida secular e quer ser pastor para facilitar. Esse não é um propósito correto para ser pastor. Amém. Tem gente que, se tiver tudo, vai começar. E se não tiver nada, vai fugir. Então, Deus, quando te chama, Ele propositadamente, Ele tira as muletas. Certo. Para você depender só dele e confiar nele. Eu digo a alguns jovens que vêm ter comigo, já teve pessoas que vêm ter comigo e dizem assim: Deus me chamou, eu preciso que o profeta me pague uma igreja, as cadeiras, o aluguer, essas coisas. Eu disse: meu filho, se Deus te chamou, Deus vai providenciar. Amém. Senão não foi Ele que te chamou. Amém. Quando Deus te chama, você não vai depender de outros chamados para erguer o teu chamado. Amém. Deus mesmo, Ele vai enviar as pessoas que você vai ministrar e por esse processo é que Ele vai te erguer. Então não dependa de homens. Se o chamado é real, Deus vai abrir a porta. Amém. Glória a Deus. Surgiu agora aqui uma curiosidade. Como é que conheceu a sua esposa? A minha esposa era da igreja onde eu estava no Brasil. Bom, eu estava a pregar, né? Fui pregar numa das nossas igrejas lá e eu vi ela na minha frente, né? Então, bateu o meu olhar e me apaixonei. Amém. Estava já eu à espera, tive uma visão. Não foi visão nenhuma. Não foi visão. Não foi visão. Eu não me movo muito por visões, mas tenho. Eu me movo mais por confirmação de convivência, né? Por exemplo, Deus pode me falar algo acerca de você, mas eu vou querer confirmar na realidade se de Amém. fato é Deus que falou comigo ou não. Sim. Entendeu? Então, o fruto é que vai me mostrar. Mas foi assim que eu conheci a minha esposa na igreja. Eu vi ela E ela sempre apoiou o meu ministério. Sim, ela apoiou, mas também teve as suas lutas, né? O estilo de vida também foi uma luta para ela enfrentar uma cultura diferente, né? Um país diferente, sem Sim. família nenhuma. Eu acho que ela é uma heroína, né? Ter vencido isso.
Então, muita luta no ministério e também no relacionamento. Nós tivemos essas lutas, essas diferenças, né? Mas temos nos aperfeiçoado sempre, né? Passa o tempo e a gente se aperfeiçoa, está cada vez melhor. Glória a Deus. Muito obrigada, pastor. Infelizmente chegamos ao final e, como sempre, nós agradecemos aquelas pessoas que apoiam-nos, e hoje os nossos agradecimentos vão a Ser Infomédia Studio. É o local onde nós fazemos a gravação e eles têm disponíveis cursos de formação de fotografia, operação de drone. Para quem deseja ingressar para este mundo, venha, informa-te, inscreva-se para o curso, vai ser muito bom. Eles têm equipamentos de ponta extremamente capacitados para os cursos que têm a lecionar. Então, siga-nos, fique ligado, acompanhe o nosso canal do YouTube, podcast ou Poderosamente Cast, e até a próxima. Muitos beijinhos.